No vídeo que eu falo a respeito do comparativo entre o Lunar Pilot e o Moonswatch, eu deixo alguns motivos pelos quais eu não acho que o Moonswatch é uma boa compra. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história da Swatch para vocês e vou mostrar um carinha aqui que na minha opinião vale muito a pena. Então bora pro vídeo. Nos anos de 1970 e início de 1980, a indústria relojoeira suíça passava por uma crise causada pela concorrência dos relógios à quartzo japoneses, que eram baratos e precisos. Dentro da ETA, Ernest Tonkin liderava um pequeno grupo de engenheiros que estava responsável por produzir um relógio de plástico que fosse funcional, barato e preciso. A palavra Swatch é a contração de Second Watch, que em português seria segundo relógio. Basicamente, a denominação de um relógio para uso do dia a dia que seja divertido, barato e funcional. A primeira coleção da Swatch chegou ao mercado em 1º de março de 1983, em Zurique. 12 modelos coloridos, compostos por apenas 51 peças, que eram comercializados por valores entre 39 e 49 francos suíços. Eles estabeleceram metas ambiciosas de venda e chegaram a vender 1 milhão de peças no ano de 1983 e no ano subsequente chegaram a vender 2,5 milhões de peças. Em 1985, Nicholas Hayek assumiu o comando da empresa, então consolidada e renomeada para a SMH e posteriormente para a Swatch Group em 1998. Ao longo dos anos, a Swatch Group adquiriu outras empresas como Omega, Breguet, Tissot, Longines, solidificando o seu posicionamento global. A Swatch, por sua vez, manteve seu posicionamento acessível e criativo, com presença marcada na cultura pop e movimentos de moda, inclusive sendo a cronometrista oficial das Olimpíadas de 96, 2000 e 2004. Em 2020, ela lançou a linha 1983, com materiais de origem biológica desenvolvidos a partir da semente da mamona, com embalagens sustentáveis à base de amido de batata e mandioca. Em 2021, ela lançou o Bioceramic, um material que seria uma mistura de cerâmica com bioplástico. Já em 2022, eles lançaram o Moonswatch, que seria uma parceria que foi realizada com a Omega, que causou um frenesi global. Inclusive eu já falei mais a respeito tanto do Moonswatch quanto do material no vídeo que eu faço a comparação com o Lunar Pilot. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Esse ano de 2025, a Swatch lançou a sua enciclopédia, com mais de 8.400 modelos, dividido em 4 volumes por década. Tá, aqui acho que deu para dar um breve resumo da história da Swatch para vocês. Chega de história, vamos para a mesa aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito desse carinha aqui. O Swatch System 51, também conhecido como System Soul. Bom pessoal, estamos aqui com o Swatch System 51 System Soul. A referência desse relógio é YIS402, modelo lançado em 2016 como parte da série System 51 Ironi, com uma caixa de aço inoxidável e mostrador creme com padrão geométrico. O movimento desse carinha aqui, pessoal, ele é equipado com calibre System 51 Date, movimento mecânico com 51 componentes e 19 rubis, construído por meio de uma montagem totalmente automatizada e preso por um único parafuso no rotor. Então, vou mostrar aqui para vocês o movimento. É esse único parafuso aqui que eu acabei de citar. Ele tem 42 milímetros de espessura, tem 13,8 milímetros de altura, não é um relógio tão fino, né? O vidro frontal dele é de acrílico, né? Com um caseback transparente, também acrílico. Por essa faixa de preço, a proposta do relógio é ser algo mais acessível, né? Ele tem uma reserva de marcha de aproximadamente 90 horas, ajustado a laser para oferecer uma precisão de cerca de mais ou menos 7 segundos por dia. Então um relógio relativamente bem preciso. Tem uma resistência à água de cerca de 30 metros, né? A ideia dele é ser mais não posso dizer um dress watch, mas seria um meio termo ali, um dress watch, né? E o ponto forte desse carinha aqui, eu acredito que seja a parte da inovação técnica, né? O movimento é totalmente automatizado com apenas 51 peças, né?
Chega a ser até um marco na relojoaria moderna. A caixa dele é em aço inoxidável. Aqui às 3 horas tem um marcador com a data. Qual que é as considerações que vocês têm que levar em conta na hora de adquirir um relógio desses, tá, pessoal? O movimento não é reparável. O System 51, eles são projetados para serem selados. Se apresentarem algum defeito após a garantia, não pode ser consertado. Normalmente eles são substituídos. Tá? E a questão da confiabilidade variável com o tempo, né? Alguns usuários relatam problemas com paradas, atraso crescente ou irregularidade quando não estão em uso contínuo, né? Basicamente esse meu aqui eu já tenho ele por volta de 2 anos e nunca apresentou nenhum problema, né? No pulso, vou colocar aqui para vocês verem como que ele veste. No pulso ele veste relativamente bem para um relógio de 42 milímetros, né? Como eu falei, não é um relógio muito fino, ele tem uma espessura de 3,8, até relativamente alto, né? Mas ele veste muito bem, é um relógio bem divertido, um custo-benefício bem legal, né? Acho até que é uma compra mais interessante do que o Moonswatch, né? Até pela questão de preço também, que você já está falando de um relógio mecânico, né? Por um preço mais acessível do que o Moonswatch, né? Em contrapartida, o Moonswatch tem a questão da substituição da bateria, né? Então, você consegue, talvez até tenha uma vida útil mais longa do que esse, né? Justamente se você conseguir substituir a bateria. Aqui nesse carinha aqui, basicamente, se ele tiver um problema aí no movimento, ele tem que, se tiver fora da garantia, basicamente é irreparável, né? A pulseira dele é integrada, né? Então você só consegue substituir por uma outra pulseira que tem esse mesmo layout aqui da pulseira da Swatch. Então é isso, pessoal. Um relógio bem bacana, possui uma reserva de marchas robusta, né? De 90 horas. É um relógio bem preciso, né? Dá um banho aí em muitos relógios aí de valores bem superiores no quesito da precisão, né? Tem alguns pontos a considerar, vidro acrílico, mas a ideia aqui não é ser um relógio de luxo, né? Então é um relógio acessível e eu acho que o custo-benefício desse relógio é excelente, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem aí do vídeo aí, deem um like, se inscrevam, deixem nos comentários o que vocês acharam do relógio. Valeu, até semana que vem.